Hoje eu quero falar com vocês aqui em Mateus, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 16. Talvez você já possa estar pensando assim, né? O que vai sair daqui de genealogia, né? Mas nós vamos chegar lá. A palavra de Deus nos diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac é Jacó, Jacó é Judá e a seus irmãos. Preste atenção nesse destaque. Judá gerou de Tamar. Esse é um destaque interessante. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson a Salmon. Salmon gerou de Raabe. Mais um destaque. Salmon gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth, gerou Obed, Obed Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mais um destaque. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Mais um destaque nesse versículo 11. Josias gerou a Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joconias gerou a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazer, Eleazer a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a orar comigo, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, continuamos em Tua presença, e queremos pedir a Tua palavra, Pai. Queremos pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado. E eu especialmente peço que o Senhor me use agora na inspiração e no poder do Teu Espírito, para a Tua igreja, para o Teu povo, para as famílias aqui representadas. Me usa para transmitir, Pai, que a Tua voz possa ser ouvida, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a genealogia de Jesus apresentada no Evangelho de Mateus, que é um tanto diferente da genealogia apresentada por Lucas no capítulo 3, porque tem um seguinte aspecto. Em Mateus, a genealogia de Jesus é apresentada de José, a partir de José. Esta genealogia de Mateus é a genealogia de José. Em Lucas, a genealogia é apresentada de Maria. Se você analisar lá o capítulo 3 de Lucas, quando a gente lê José, que se cuidava, pai de Jesus, ali era para a gente estar lendo Maria. Há uma previsão já na lei Deuteronômio e Levítico de uma substituição, quando um pai morria e não tinha filhos homens. Então lá em Moisés acontece uma problemática de mulheres que estavam clamando pela sua herança porque ela não tinha irmãos homens e o pai faleceu. Então ali na lei houve uma lei de substituição. A Maria não aparece ali, aparece o nome José. José faz essa substituição por causa do casamento, e no casamento, então José, por causa do casamento, entra ali no lugar de Maria. Era para a gente estarmos lendo ali Maria naquela genealogia, mas por causa do casamento e da lei, entra José. E esse é um destaque importante que eu quero deixar para você entender aonde eu quero chegar. A genealogia apresentada desta família de Jesus em Mateus, ela é extraordinária para mim. Ainda mais porque Mateus, ele não faz questão alguma de esconder os problemas envolvidos. Mateus não faz
questão alguma de ocultar coisas que aparentemente seriam desprezíveis, horríveis e vergonhosas. Inclusive, em toda a história bíblica dos homens de Deus e das mulheres de Deus, o próprio Deus não faz questão nenhuma de esconder os erros, os problemas, as vergonhas. De Gênesis a Apocalipse. Diferente de muitas outras culturas que nas suas tradições, eles têm o costume de esconder fatos históricos, problemáticos, que para eles são desonráveis. Por exemplo, o povo egípcio escondeu da sua história muitos acontecimentos históricos, de derrota, de vergonha. Não é costumeiro você achar na tradição egípcia informação de muitos momentos que eles foram atacados e vencidos. E outras culturas, outros povos têm esta mesma cultura e pensamento de esconder suas problemáticas, suas vergonhas, decepções, coisas até escandalosas. O nosso Deus é tão interessante que na Bíblia Sagrada não faz questão nenhuma de apresentar os erros, os problemas, as dificuldades, os podres, vamos dizer assim, dos seus servos, do seu povo. A genealogia apresentada por Mateus, quando eu leio ela, estudo ela, eu fico pensando assim: Mateus, não dá para você pegar mais leve? Quando eu estudo e me aprofundo na genealogia, eu falo: calma, Mateus, tem que ser tão assim. Porque ele parece que está jogando assim a luz do sol ao meio-dia, sem nenhuma modéstia e sem nenhum... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, a genealogia de Jesus. E ele é um judeu. Outra coisa importante de destaque aqui para você entender, é que nas genealogias não há um costume de se apresentar mulheres. Não é costumeiro a mulher ser apresentada em genealogia. O Mateus, ele apresenta 5 mulheres, 5 destaques de mulheres. E nesses 5 destaques de mulheres, há entre elas gentias, que já é um problema na concepção judaica. Apresenta uma mulher gentia que entra nessa genealogia e é prostituta. Apresenta servo de Deus, que sem nenhum pudor, ele vai escolher uma mulher, uma prostituta, para ter relação sexual com ela. Então as 5 mulheres, por exemplo, a Maria, por exemplo, de uma forma oculta é apresentada aqui. Mas a Maria, ela é aquela mulher que apareceu grávida e dizendo: é obra do Espírito Santo. Imagina. Mateus não tem pudor algum em colocar assim a plena luz os problemas. Mas antes de eu apresentar aqui esses destaques que ele mesmo faz, está escrito assim: a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, olha que interessante, se a gente pegar de Abraão a Jesus, vamos ver alguns problemas que a própria palavra de Deus nos aponta. Um homem amigo de Deus, pai da fé, Abraão, mas que por muitas vezes teve uma fé contaminada. Por exemplo, Deus lhe chama, faz promessas de asseguridade e garantia no caminho que ele vai andar, vai ter. O Senhor mostra e fala que estará com ele. O que abençoar ele será abençoado, o que amaldiçoar será amaldiçoado. O Senhor lhe dá garantias nesse caminho, nessa trajetória que ele teria. E nós sabemos que logo de cara, no primeiro desafio que ele vai encontrar no Egito, a respeito de Sara, sua esposa bonitona, e Faraó, ele já tem um esmorecimento. Eu sei que algumas pessoas querem arrumar recurso, dizendo: não, mas Sara realmente era irmã dele, etc e tal. Sara era a mulher dele. Ele ali teve uma fé contaminada. Quando ele tem medo de morrer, Deus fez garantias para ele.
Deus fez promessas para ele. Naquele momento ele não creu nas promessas. Há momentos que a sua fé destacou porque justamente ele creu na promessa que Deus lhe fez, mas naquele momento, em 2 momentos, não. Aquele episódio, pastor, particularmente eu sinto dó de Faraó, porque por causa da mentira de Abraão, ele vai lá querer Sara e ele sofre praga, e depois, porque você não falou para mim que esta era a tua mulher? Eu fico até com dó do Faraó por causa de Abraão. Tem um momento, não é, que você sabe que Deus fala: Abraão, ser perfeito, é quase dizer assim: para de errar, Abraão. Nesta família que a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder os seus problemas, nós sabemos, por exemplo, que Abraão de novo sucumbe à sua fé quando ele cai no costume antigo pagão da onde ele saiu, convencido pela sua esposa, olhando com os olhos da carne a sua idade e o esmorecimento do seu corpo físico. Ele cai na proposta da sua mulher a fazer algo que é de tradição pagã da onde ele saiu: pegar a escrava para ter um filho com ela. Deus lhe prometeu um filho. Mas o esmorecimento da fé, a contaminação da fé, do pai da fé, é nítida ali. E a Bíblia não faz questão de esconder isso. Depois nasce deste momento Ismael, e lá na frente, adiantando a história, nasce Isaque. Mas nós sabemos também desse problema que aconteceu entre os meninos, mas entre as mães dos meninos. A Bíblia não faz questão de esconder o sentimento de Sara. Quando Ismael, ele zomba, ri de Isaque, e algum sentimento tão estranho toma conta daquela mulher, que o sentimento dela era de acabar com aquele menino e com aquela mulher. A concorrente, o filho concorrente e a mulher concorrente. Porque quando ela propõe que Abraão pudesse levar ela e o menino para o deserto, era a mesma coisa de querer e desejar que eles morressem. O deserto para uma criança e para uma mulher era assinar morte, era decreto de morte. E esse sentimento de querer abandonar, de querer desprezar um menino, uma criança, habitava em Sara. Abraão, ele teve que fazer, nós sabemos de toda a história, mas esse sentimento de Sara, a Bíblia não faz questão de esconder. O problema desta família, o problema desses meninos, de Isaac, eu vou adiantando a história, de Isaac vai nascer mais duas nações, Esaú e Jacó. Os meninos desde o ventre estão pelejando, estão lutando, mas nós temos que lembrar que o problema está entre o casal ainda, o pai e a mãe, porque a Bíblia vai dizer que Isaac amava mais a Esaú e Sara amava mais a Jacó. Família dividida. Já havia partidarismo dentro desta casa, o pai amando mais a um, a mãe amando mais a outra. É tão enfático isso, que quando Isaac está para morrer, chama o seu filho mais velho, primogênito, para dentro do quarto, para abençoá-lo. Mas Sara está lá de trás da porta, ouvindo a conversa, faz toda aquela estratégia de vestir Jacó, de dar sopa para Jacó, de enganar Isaac, que era cego. Então o partidarismo, o racha familiar é muito bem descrito na Bíblia, e a palavra de Deus não faz questão nenhuma de esconder isso. Aí os meninos crescem e eles vão ter problemas, e a partir daquele momento que Jacó passa a perna em Esaú a respeito de herança, a respeito da primogenitura. E aí é instaurado um problema entre irmãos, que agora o irmão vai viver querendo matar o outro irmão. Esaú quer achar Jacó de qualquer forma para lhe matar, para lhe exterminar. A Bíblia não faz questão de esconder esses problemas familiares. E aí, se eu retroceder, nós vamos lá para o Éden, falar do problema do casal Adão e Eva, falar do problema dos filhos. O irmão, de tanta inveja e até ódio, mata o seu irmão.
de Jacó, nesse problema instaurado agora em Jacó, que engana o seu pai e passa a perna no seu irmão. Vai ter aquela história dos 12 filhos de Jacó, especialmente agora centrada no problema que acontece dos irmãos contra José, que é o filho que o pai, olha de novo, é o filho que Jacó destaca, elege, coloca num pedestal. Era quase que impossível José não ser odiado, irmãos, por causa da forma, da eleição que Jacó fez de apontá-lo como preferido, já na túnica de várias cores. Quando Jacó faz uma túnica de várias cores, que era para ele dar para o mais velho, o primogênito, quando ele dá para o mais novo, José, pronto, já assinalou para ser perseguido. Então esse favoritismo do pai já apontou, já colocou um sinal assim: me persiga em José. A Bíblia não faz questão de esconder isso, muito menos a raiva ou o ódio, a cólera dos irmãos, que pegam um irmão mais novo e, sem pensar, por causa desse ciúme, desta cólera, joga num buraco. E o desejo deles era que ali as bestas feras, os animais selváticos, pudessem acabar com ele ali, e poder dar uma desculpa: olha, os animais selváticos aí devoraram o teu filho. Olha o coração humano. E dentro desta família, a graça e a providência de Deus, porque a gente já sabe como é que deve ser o desenvolvimento da história, faz com que eles tenham um relampejo de graça vinda de Deus, para tirá-lo de lá e vender para os seus inimigos. Porque Deus tem algo com José lá na frente. Porque se não fosse a graça de Deus, os irmãos, aqueles irmãos dele teriam acabado com ele. O plano de Deus é que livra José dos seus irmãos, e a Bíblia não faz questão de esconder isso. Nós vemos aqui que a genealogia de Mateus diz: genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então de Abraão até Davi, nós sabemos de muitos problemas. E agora um dos problemas está destacado aqui por Mateus, quando ele diz assim, Judá gerou de Tamar. Eu não vou usar todos os exemplos aqui, eu vou usar os destaques maiores que ele apresenta. Judá gerou de Tamar. Isso é um destaque, é um apontamento. Por que ele faz isso? Eu falo: Mateus, vai devagar. Que é isso, Mateus? Não podia ser mais leve, não? Não, ele está assim, olha aqui o problemão, desta família. Quando ele faz o apontamento que Judá gerou de Tamar. Se você ler a história, você vai ver que Tamar era casada com um filho de Judá. E o primeiro, ele era tão ruim que o Senhor o matou. Ele era mau aos olhos de Deus, que o Senhor o matou. O segundo, para cumprir ali uma lei, para dar um filho ao irmão que morreu, e para assistir aquela mulher, porque a lei do parente mais próximo, o parente mais próximo dar um filho homem para a mulher, era uma lei de cuidado social, era uma lei de amparo à mulher. Estranho para nós, mas era uma providência de Deus de amparo, de cuidado, porque era necessário, era preciso homem na família, porque o homem na família era um amparo social, era um amparo para a mulher, a seguridade para a mulher, entre várias coisas. Também a procedência da genealogia da família. Mas o segundo também foi tão ruim que ele jogava o seu sêmen, ele jogava em terra aquilo que era para gerar um filho na mulher. Ele era ruim, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e ele também, o Senhor, o matou. Ele tinha um terceiro filho, mas era muito novinho. Judá falou para ela: olha, espera ele crescer, se tornar mais velho, para que ele possa cumprir esta lei, e você ser amparada. Mas os anos passaram, o rapaz já era moço, os anos passaram, e nada de cumprir. O que essa mulher fez? Esta mulher se vestiu de prostituta ritual.
se vestiu com vestes próprias que assinalavam que era uma prostituta ritual. O interessante nessa história é que o homem de Deus, um dos filhos do homem de Deus, Jacó, que era servo de Deus, olhou para a prostituta ritual. O que ele quis? Relação sexual com a prostituta. Ele não sabia que era sua nora, que estava ali disfarçada, mas o fato é que Judá queria o quê? Relação sexual de uma prostituta. A Bíblia não faz questão de esconder isso. Judá, família patriarcal, foi lá, usou, uma prostituta para ter relação sexual com uma prostituta. Mal sabia ele que era sua nora. Mas ela, preocupada dele pagar, estratégia dela, porque ele ficou devendo lá um cabrito para ela, mas só que ele não tinha na hora para pagar ali o ato, a relação. Ela pede o bordão, ela pede o cinto e ela pede o selo, que era um anel de garantia, estratégia na verdade. E ele deu o selo, ele deu o cinto, ele deu o bordão, o cajado, como garantia. O fato é que passa-se 3 meses, essa mulher aparece grávida. Aí foram contar para ele, a tua nora lá apareceu grávida. Ou seja, pela lei, ela tinha que dar filho para o filho morto. Então ela cometeu o quê? Adultério. Vamos queimá-la, Judá. Mas por causa da estratégia dela, ela apresenta-se a ele e fala assim, você conhece esse bordão? Você conhece esse selo, esse anel? Você conhece esse cinto? Aí ele viu a besteira que ele fez e disse, ela é mais justa do que eu. Não a mata. Tem toda uma estratégia a respeito disso, mas nós estamos aqui vendo esse destaque de Mateus apontando problemas nesta família, no povo de Deus, e a Bíblia não faz questão de esconder os problemas. O outro destaque dentro dessa história que eu quero fazer é quando Mateus ele fala, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmon, Salmon gerou de Raabe. Raabe tem uma história bonita, mas a gente tem que lembrar que este Mateus judeu, que está apresentando a proposta dele, público-alvo dele é o judeu, está apresentando escancaradamente esta família de Jesus, esta genealogia de Jesus, e apresenta que nela tem uma gentia e uma prostituta. A Bíblia não faz questão de esconder isso, de encobrir isto. Mateus escancaradamente está apresentando isto, e ele tem motivo para isso, com certeza. Continuando isto, um outro destaque que eu acho importante é quando a Bíblia também diz assim, olha, Salmon gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, este de Ruth, Ruth a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Olha o destaque. Tinha que ter isso, Mateus? Precisava? Olha que foco, olha o destaque. O rei Davi a Salomão, tá que fora mulher de Urias. Eu falo, não dá para ter mais cuidado não, Mateus, tinha que ser tão assim. Para que esses destaques, né? Ele está lembrando, ele está apresentando a problemática envolvida desta pessoa que Davi gerou, tá? Ele gerou, mas ele gerou de um acontecimento vergonhoso, trágico, repugnante, deste homem de Deus, desta família. Olha o que aconteceu nesta família, olha o que tem nesta família. O rei Davi gerou Salomão, mas Salomão é gerado da mulher de Urias. O que ele está apontando para nós, irmãos? A cara dura, o adultério, a traição, a parte mais baixa de Davi.
apontando, Mateus apontando, olha, Salomão veio desse problema, desse adultério, desse crime horrendo. Olha o que tem nesta família, olha o que aconteceu nesta família. Irmãos, Urias, ele era um soldado, um amigo de Davi, que estava na frente do exército para morrer por Davi. A família de Urias era amiga de Davi. O avô de Urias, ele era amigão, era um dos 300 de Davi, amigão de Davi, que estava lá na frente da batalha para morrer por Davi, para entregar a vida por Davi, para defender o trono e o reino de Davi, querendo até poupar ele de morte e morrer no lugar dele. O pai de Urias era também um dos valentes amigos de Davi. E o próprio Urias era amigo de Davi, um soldado pronto para morrer pelo rei, entregar sua vida pelo rei. Não desta forma que ele morreu. Mas escute, nada disso impediu Davi de fazer o que fez. Nem amizade com o avô do cara, nem amizade com o pai, e nem a própria vida e ação de vida que aquele Urias tinha por ele. Nada disso impediu ele de fazer o que fez. E Mateus, ele sem nenhum pudor, ele apresenta destaques. O primeiro destaque: Judá gerou de Tamar aquele problema. Salmo gerou de Raabe, meretriz e estrangeira, gentílica. O outro destaque: rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Um tremendo destaque. Mas não para por aí. O outro destaque que eu quero chegar é aqui no versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Joconias. Vou te fazer entender isso aqui. Josias gerou a Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Esse aqui é um outro destaque importante. Eu vou te fazer entender. Por quê? Porque lá em Jeremias capítulo 22, versículo 30, se você ver lá, este Joconias, esse Josias que gerou Joconias, foi amaldiçoado por Deus. Por que ele foi amaldiçoado? Porque pareceu mal aos olhos de Deus, foi ruim aos olhos de Deus, e o Senhor o amaldiçoou, não que ele não teria mais filhos, mas que ficaria determinado que os filhos deles não se assentariam mais no trono de Israel como descendentes de Davi. Eles não seriam mais contados como reis e assentariam no trono. Uma coisa, foi tão extraordinária esta maldição que linkou ao exílio da Babilônia, porque historicamente, a partir dali, se perdeu a linhagem do trono. A partir desta maldição de Joconias, historicamente, se desfarelou o segmento da genealogia. Casou com o cativeiro, curiosamente. Mas o fato é que agora esses descendentes desse homem amaldiçoados por Deus, os seus descendentes não ocupariam mais o trono, e casa com o período do Império Babilônio de Judá, e isso está perdido. E de Malaquias a Mateus, aquele período de cerca de 400 anos, também chamado período intertestamentário, também há esta confusão, esta problemática de um descendente de Davi se assentar no trono. Lá agora, com a ocupação romana, na ocupação romana era uma coisa muito mais política. O imperador apontava quem ele deixaria se assentar lá no trono, entre aspas, de Israel. Mas a gente sabe de quem que é o trono, do imperador. Então esta maldição na vida ou na genealogia, a partir agora de Joconias, ela realmente aconteceu e funcionou. Por que eu dou esse destaque para vocês? Porque lá em Lucas, irmãos, e você vai entender onde eu vou chegar. Lá em Lucas capítulo 3, eu acho extraordinário, quando diz assim:
Olha o que diz, 24. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este, filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, José, filho de... versículo 23, me desculpa. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José. Era como se cuidava, filho de José. Porque aqui está sendo apresentado, o se cuidava aqui, é a lei. A lei da substituição que eu apontei lá para vocês, que está em Deuteronômio. Porque José, ao casar-se com Maria, então ele entra aqui nesse destaque da genealogia, ocupando o lugar de Maria. Era para a gente ler Maria aqui, mas por causa desta lei do casamento, entra José. Por causa disso, pela lei, a graça de Deus dá a José, ele, entre aspas, ser pai de Jesus. E aqui agora é a parte que eu acho extraordinária. É a parte que eu quero aplicar do que Deus me deu para nós aqui nesta noite. A geração, a descendência de José é de Jeconias, amaldiçoado. A descendência de José é esta, vindo lá de Jeconias. José, irmãos, ele era um dos descendentes para ocupar o trono de Israel. Ele é da genealogia para se ocupar o trono de Israel. Mas nós temos que lembrar que lá em Jeconias, a sua geração, a sua genealogia é amaldiçoada. Mas a graça de Deus proveniente à vida de José é que, pela lei do casamento e de Deuteronômio da substituição, agora ele entra aqui ocupando o lugar de Marias, e a Bíblia faz um destaque. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era José como se cuidava. Era como se cuidava. Era Jesus como se cuidava, filho de José. Irmãos, o que eu quero trazer aqui e aplicar para você aqui nesta noite, esta palavra. Aqui a Bíblia Sagrada, sem rodeio, apresenta o problema do povo de Deus. Sem rodeio, o nosso Deus não faz questão de esconder o problema da família do povo de Deus, dos homens de Deus, dos servos de Deus. Não faz rodeio de apresentar que aqui há problemas, há muitos problemas destacados, mas até que chegue aquele que tem o nome de Messias Salvador. Até que chegue aquele que tem o nome de Salvador e de salvação. Esta família apresentada por Mateus é uma família que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo, mas até chegar Jesus para mudar essa história. Esta família é apresentada, e os destaques que são apresentados são destaques de vergonha, são destaques de maldição, são destaques de desonra, até que chega Jesus e muda totalmente a história desta família. Até que chega aquele que tem o nome de Messias Salvador para restaurar a história. Deixa eu ser bem claro para você. Talvez na sua família você pudesse me dizer: pastor, na minha casa tem história de maldição, tem história de vergonha, tem história de humilhação, tem história de meretriz, tem história de prostituto, tem história de prostituta, tem história de gente que não presta, tem história que foi carimbada que você não vai dar certo. Mas deixa eu te dizer, até que chega Jesus, o Salvador, que muda a história desta família. A genealogia de Jesus, a família que é apresentada por Mateus, é uma apresentação de uma família que não daria certo, de pessoas que não daria certo se não fosse a ação de Deus. A forma dele apresentar a genealogia de Jesus é uma forma de demonstrar: só Jesus pode restaurar a história humana.
A história, a perspectiva de apresentação de Mateus é me mostrar que somente Jesus pode mudar a história humana, porque nós estamos naufragados diante da nossa capacidade, mas Jesus, quando chega, Ele muda a desonra e dá honra, Ele muda a maldição e traz bênção, Ele tira aquele do lodo e coloca para sentar nas mansões celestiais. Talvez a história da sua casa é muito parecida com essa. Talvez a história da sua vida é muito parecida com essa. Ou talvez você vive num contexto familiar, que você diz e sempre fala para Deus: Deus, a minha família é destruída, a minha família tem tudo para estar errado, mas deixa eu te dizer, até neste momento, porque chegou Jesus para restaurar e dar vitória. Aqui a redenção familiar nesta vida é clara em Jesus, e deixa eu te explicar. Deus foi bondoso demais com José. A graça de Deus foi maravilhosa com José, nesse destaque, que Jesus, como se cuidava, era filho de José. Irmãos, eu particularmente, sabe o que eu estou vendo aqui? Deus quebrou uma maldição na vida de José. Deus quebrou uma maldição na genealogia de José. Aquele Joconias que foi amaldiçoado, que ele não teria mais um sucessor ocupando o trono de Israel, um trono passageiro, um trono humano, um trono que não é sempre eterno. Agora em José, a graça de Deus diz assim: Jesus, como se cuida, é filho de José. Sabe o que Deus está fazendo? Quebrando a maldição em José e dando para ele um herdeiro que não tem um trono passageiro, mas tem um trono eterno. Dando a ele agora um descendente pela graça de Deus, por esse apontamento que ele tinha uma descendência maldita, mas agora em Cristo ele tem uma descendência bendita e poderosa para abençoar todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua, inclusive a nossa que estamos aqui nesta noite. O Senhor Jesus veio para trazer redenção nessa família. E o Senhor está aqui para trazer redenção na sua família. O Senhor está aqui para converter esta maldição em bênção na sua família. Eu não sei como é a sua família, e nem quero saber como é a sua família. A minha incumbência aqui é dizer: o Senhor chegou para trazer redenção na sua casa e na sua família. Se na tua família tem uma história de maldição, se prepare, porque hoje chegou a bênção de Deus. Redenção na sua casa, redenção no seu lar, no nome santo de Jesus, irmão. História de vergonhas, histórias de humilhação, uma história que alguém diz: não vai dar em nada, não vai acontecer nada, não vai dar certo, é um João ninguém, é um perdido. Uma história que talvez os teus antepassados viviam uma vida muito maldita e miserável, mas quando chega Jesus na nossa história, nós saímos desta maldição e passamos para herdar a bênção eterna de Deus na nossa vida. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a sua família. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Assim como a graça de Deus alcançou esta família, a graça de Deus alcançará a nossa nesses dias. E a graça de Deus alcançada dispensada nesta família, quando chega Jesus, Ele é redentor, irmão. Ele é redentor. Jesus tem redenção para a nossa família. E olha, o apontamento desta família são coisas trágicas nesta família de Jesus. Mas quando chega Jesus, é uma redenção extraordinária, que agora esta família, com todos esses contextos de vergonha, de pecado, de adultério, com todo esse contexto de maldição, Jesus agora, o Redentor Jesus, faz desta família, que tinha tudo para dar errado, uma família que abençoa todas as famílias da terra.
Deixa eu profetizar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer da sua família uma família redentiva, para buscar muitas outras famílias, para restaurar muitas outras famílias. A tua família será uma família redentiva para outras famílias. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? A sua família será uma família redentiva para outras famílias. Eu gosto tanto dessa parte que estava lá na arte. A missão familiar, a missão da família. A nossa missão é ser uma família redentiva. A missão da família, os desafios para a igreja e sociedade. A nossa missão como família é ser uma família redentiva. Tinha prostituta? Tinha. Agora é uma mulher de Deus. E assim como aconteceu na minha, Ele pode fazer na sua. A sua família será uma família redentiva. Tinha um prostituto? Tinha. Agora é um homem de Deus. A minha família será uma família redentiva para a sua. Assim como tinha tudo para dar errado na minha e deu certo quando chegou Jesus, a sua família também vai ser alcançada como foi a minha. A tua família será uma família redentiva no nome de Jesus. Tinha meretriz. Tinha coisas vergonhosas, escandalosas, reprováveis. Mas chegou Jesus para trazer salvação na minha família. A minha família vai ser um espelho, que em Jesus a sua família pode dar certo também. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Os teus filhos serão filhos redentivos, para justamente trazer redenção para outros filhos. Se você crê nisso, exalte ao Senhor, que alcançou a nossa vida, que alcançou a nossa família. E tem bênção aqui para nós. Tem bênção aqui para nós. Amém? Eu não tenho tempo para contar a minha história. Não tenho tempo para contar a minha história do que Jesus fez em minha casa e minha família. Mas o que eu estou aqui para dizer é que a partir do momento que Jesus chegar, Ele transformará a maldição em bênção. E uma família que tinha tudo para dar errado, numa família redentiva, um modelo de salvação, um modelo de redenção. A tua família tem uma missão, igreja. A tua família tem uma missão. Diante de uma sociedade caída, é necessário ter uma família redentora. E o Senhor nesses dias aqui quer justamente isso: restaurar a nossa casa, restaurar a minha família, a tua família, o meu casamento, o teu casamento, os meus filhos, os teus filhos. Porque numa sociedade caída é preciso haver uma família redentiva, para a glória de Deus. Uma mostra do que Deus pode fazer na tragédia. Nos modelos mais improváveis, Deus pode fazer milagres. Nos modelos mais improváveis, Deus pode trazer salvação. No modelo mais improvável, Deus pode salvar, redimir e restaurar. Amém?